Olá, eu sou Janaína Polidório, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente tem aquele vídeo simpático, no qual eu ensino algumas coisas que deveriam ter sido aprendidas na pedagogia e não são. Que a gente tem a ilusão de quando a gente ingressa em pedagogia ou magistério, nós vamos rever conteúdos para poder ensinar para os alunos, que seria mais importante do que muitas coisas que a gente vê lá, mas infelizmente isso não acontece. Na aula anterior, na aula 4, primeiro eu lidei com o alfabeto, na aula anterior, e na anterior eu lidei com as vogais, né? Então a gente trabalhou um pouquinho aí sobre o estudo das vogais, não foi tudo, mas o suficiente para um pedagogo ter um pouco mais de segurança na hora de ensinar vogais e consoantes, né? Hoje a gente trabalha com as consoantes, e a única coisa que eu peço desses vídeos é que você compartilhe o vídeo, porque eles só vão continuar se muitas pessoas visualizarem esses vídeos, né? Então, se eu tiver muitas visualizações, eu continuo. Se eu não tiver muitas visualizações, infelizmente, eu vou ter que parar. E quem é prejudicado é a educação do país, né, gente? Então, não custa nada você compartilhar o vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, com seus colegas, para a gente poder continuar com esse projeto, quase que voluntário, né? Então, é solidário e voluntário. Se inscreva no canal, curta o vídeo e sempre compartilhe, principalmente os didáticos com a Jana, tá? Peço aí de coração. Que é um vídeo que dá muito trabalho, então eu preciso que ele tenha visualização, senão não vale a pena, tá? Na aula anterior, a gente tinha visto que as vogais, elas têm passagem livre de ar, e por isso que elas são bem sonoras, né? A gente consegue trabalhar mais com o som delas. Eu até dei algumas dicas de leitura de vogais no vídeo anterior. A consoante, diferente das vogais, ela tem um bloqueio de passagem de ar, por isso que tem a classificação de vogal e de consoante. E por isso que é importante, desde o primeiro ano do fundamental, a criança já classificar em vogais e consoantes, né? Porque a gente tem vários professores que, por falta de conhecimento, acabam negligenciando esse tipo de aprendizagem, achando que não é necessário. Mas quem é a pessoa que nem estudou para dizer que se algo é necessário ou não, né? Não tem sentido nenhum. O som da consoante, então, ele vai ter um obstáculo de passagem, né, de ar, que pode ser feito pela língua, pelos dentes ou pelo lábio, ou os dois lábios, né, porque a gente tem a bilabial aí que a gente vai estudar daqui a pouquinho. São classificações que, lógico, você não precisa decorar, mas que é importante saber que elas existem. Como você não precisa decorar, porque a gente não está dando aula para linguistas e nem para letras aqui, eu vou dar só alguns exemplos para você entender que tem uma classificação, né? E a classificação ela é diferente das vogais, gente. Lá na vogal a gente via o timbre, a intensidade. Na consoante a gente vai ver outras coisas. A gente vai ver a zona de articulação, ou seja, o local que ela acontece, essa passagem de ar, né? Essa articulação. O modo que é articulado, né? Qual que é a parte que é, enfim, que ela acontece ali para que a consoante saia, o som da consoante saia, e o papel da cavidade bucal e das cordas vocais. Então, esses são os três critérios para a classificação de consoantes, que é diferente dos de vogais. Aliás, se você não assistiu o de vogais, é super importante para você fazer a comparação. E se você assistiu e não lembra dessa parte, é legal depois assistir de novo, como está fresco aí de consoantes. Se você assistir de novo, fica mais claro ainda, né? Porque é comprovado que quando a gente assiste mais de uma vez alguma coisa que a gente entende mais ou menos, a gente consegue compreender melhor. Isso aí é comprovado cientificamente. Vou dar alguns exemplos, elas recebem nomes, tá? De acordo com essa zona de articulação e modo. Um dos nomes são as oclusivas, que é o P, T, D, né? Esses mais famosos. Aqui eu vou dar o exemplo do T e do P. O tio e o pai são oclusivas. Já vou explicar por quê.
Tem um outro tipo de consoante, que são as constritivas, como em frio e rio. Frio por causa do F, que é uma fricativa, né? E o rio, que é uma consoante líquida, elas são constritivas, de acordo com essas classificações aí. Além dessas classificações, é só para vocês não confundirem, tá? A gente tem as classificações para a zona de articulação, modo e papel da cavidade bucal, tá? Que algumas vão se unir para poder dar o nome às consoantes, que é diferente do que acontece com a vogal. Lá na vogal eu consegui mostrar mais claramente, uma a uma, quais que eram as classificações. Aqui, as classificações, ela entram em mais de uma. Oclusiva e constritiva tem a ver com a passagem de ar. Já vou explicar para vocês. Além dessas classificações, a gente tem a surda e sonora. Vou colocar rapidinho, só para vocês entenderem. Olha lá a surda. Na surda, vocês vão ver que o P e o T também entram, porque elas são consoantes oclusivas surdas, né? Então, a gente tem essas classificações. As constritivas, que tem o R, né, do Rio, vejam que o R aparece de novo no rua, porque o R ali, ele faz um papel sonoro. Então, ele vai ser uma consoante, aí um fonema sonoro, né? Então, eles vão aparecer em um pouquinho, mais de uma classificação. Como eu falei, não é necessário que você saiba, mas é necessário que você saiba que existe, porque é isso que torna mais difícil a criança entender a ortografia. Então, se o professor não conhece, não é familiarizado, ele vai ter mais dificuldade de entender a dificuldade da criança também. Em relação à classificação de oclusivas e constritivas, a gente tem bloqueio na saída de ar. Em relação às surdas e sonoras, eu quero falar sobre a vibração da corda vocal, né? Então, a sonora vai ser com vibração e a surda é sem vibração. Então, vou dar um exemplo com FV, tá? O F, ele é uma consoante surda, tá? O que eu quero que vocês façam agora? É uma coisa que dá para fazer com a criança. Vai colocar a mão aqui, ó, no pescoço, tá? Vocês vão ver que quando a gente fala, ele vibra. Quando eu faço o som de F, que eu faço fósforo, fogueira. Quando eu faço só o som do F, que é o F, vocês vão ver que não tem vibração na corda vocal. A gente tem uma outra consoante, que é o mesmo ponto de articulação do F, que vai ser o V. Então, o F e o V, eles são consoantes de mesma articulação, tá? Só que um é surdo, o outro é sonoro. No caso, o F é surdo e o V é sonoro. Quando eu fizer o som do V, vocês vão ver que vibra o pescoço. Então, às vezes, a criança faz a troca de F por V, que é uma troca que a gente considera aceitável. Não deveria acontecer, mas é aceitável. Que às vezes ela não percebe que precisa ter essa vibração. E daí ela não consegue identificar a forma da letra. Por isso que é legal o professor saber surdo e sonoro, né? Porque quando você coloca a mão no pescoço, você consegue sentir. Então, quando eu falo vaca, vaca, eu consigo saber que é um V por causa da vibração. Se eu não tiver percebido isso na diferenciação de FV. E quando eu falo foca, não tem vibração. Foca, a vibração vem depois. Daí eu consigo identificar que é um F. Né? Então, super importante aí surdos e sonoros. Com vibração de cordas e sem vibração de cordas. Agora eu vou entrar um pouquinho mais nas oclusivas, porque tem uma coisa importante sobre elas. É uma dica que eu aprendi lá na faculdade de letras que eu acho que serve para a vida inteira. Então, eu acho bem importante os professores saberem que a gente não consiga decorar isso. Daí o professor ele deu esse exemplo e eu achei super fácil. Para isso, a gente vai falar de zona de articulação, tá? A zona de articulação vai ser regida pelo modo que acontece e pelo lugar do bloqueio de passagem de ar, né? O modo de bloqueio, a gente dá o nome de oclusiva, que alguns cursos, que nem fono, geralmente elas chamam de plosivas ou explosivas. Lá em letras eu aprendi como oclusiva, tá?
E daí a gente tem os pares de oclusivas. A gente vai ter o P e o B, o T e o D, o K e o G, né? O K é a letra C, som de C. Essas representações com barras que eu coloquei são as representações de fonemas, ou seja, como a letra é lida, que a gente tem alguns sinais específicos. Quando eu escrevo carro, por exemplo, o K vai colocar esse sinal desse K mesmo e o A, né? Daí a gente tem variedades de A para os fonemas, que eu não vou colocar aqui porque eu não vou entrar na parte de linguística. Mas o som de C, que tem som de K, ele é representado por esse fonema, tá? Então, aqui são os fonemas, que é o jeito que a gente lê. Cada um desses pares são os pares regulares, ou seja, com a mesma zona de articulação. Todas elas são oclusivas, tá? O P, o T e o K. O P, T, K, o B, D, G são oclusivas, que é um modo de bloqueio. Agora a gente tem o lugar que ele é bloqueado. O P e o B vai ser um lugar bilabial, porque eu uso os dois lábios, ó. Vou até colocar no vídeo inteiro para vocês verem. Eu uso os dois lábios para fazer o som de peteca, bola, bola. Então eu puxo, né, o lábio para dentro para poder sair a consoante. Então a gente chama aí de oclusiva bilabial. O T e o D a gente chama de dental, porque vai utilizar os dentes, né, ó. Tatu, tatu. Eu vou colocar a língua entre os dentes. Dente. Ó, o dente tem o D e o T. Dente. Dentadura. Tenho três aí, o D, o T e o D. Tá? Então, a gente vai utilizar os dentes para poder fazer. Então, ela vai ser, o T e o D vão ser consoantes oclusivas dentais. E o K e o K, eles são velares. Velar quer dizer que a gente usa o palato mole. Vou mostrar para vocês, tá? O palato mole, essa parte embaixo da língua, ela é acionada, tá? Então, ó, gola, gola. Então, a gente usa o palato mole. E essa questão da língua, ela é bem presente também, né? Não é lingual, né? Mas é velar, porque tem o palato mole junto, né? Tá usando bem a parte de trás, né? Para eu formar a vogal, eu vou precisar, ó, gola, gola. Ó a língua como move também, acionando o palato. Então, isso é bem legal. O velar, então, oclusiva velar é o k e o k, que vem lá do fundo da garganta, usando esse palato mole. Como que eu decorei isso? Né? Porque a gente confundia as oclusivas. A gente até sabia os pares lá em letras, né? Que era o P e o B, o T e o D, e o K e o G. Mas a gente não conseguia fixar. Daí o professor veio e falou assim, olha, esses daí são os lugares de bloqueio, né? O bilabial, dental e velar. É fácil de lembrar. Você lembra de duas palavras. Ó, peteca, bodega. Elas rimam. Peteca, bodega. As consoantes que têm peteca e bodega são exatamente as oclusivas que eu preciso decorar para esses pares, né? Então, eu consigo decorar a oclusiva lembrando de peteca, bodega, que é o P, o T e o K, o B, o D e o G, né? Então, essas oclusivas são fáceis de decorar. E daí, quando a criança troca, a mesma coisa, gente. Elas são velares, mas também são surdas e sonoras. Então, vocês vão perceber uma diferençazinha, assim, tem uma pequena vibração, né? Ó, no P e no B, o P é surdo, ó, porque eu não tenho vibração, mas o B, boneca. O B, ele é sonoro, porque vai ter a vibração da corda. Além disso, a gente tem os encontros. Lembra que lá nos vogais a gente viu os encontros vocálicos?
Na consoante, a gente tem um encontro consonantal, quando a gente tem duas consoantes juntas, mas a gente tem uma classificação separada para isso também, né? Lembra que lá no vogais a gente tinha ditongo, tritongo e hiato. Aqui no encontro consonantal a gente vai ter esse tipo de encontro, que nem em flor, que a gente tem FL, e em alma a gente tem o LM. Eu vou separar aqui para vocês tentarem adivinhar qual que seria essa classificação. Esperar os cachorros latirem. Aqui no meu prédio tem alguns cachorros, né? E quando eles latem, tem um prédio próximo que eles ficam latindo um para o outro, como se estivesse conversando. Eu não sei se vocês estão ouvindo, né? Mas enfim, eu tô. Agora deu uma parada. Essa lista da esquerda, que tem flor, pedra e pneu, tem contos consonantais diferentes da lista da direita, que vai ser alma, forte e poste. A grande diferença é o local onde esses encontros consonantais estão na separação de sílabas, né? Que é uma coisa que pode dificultar a separação para as crianças também. A coluna da esquerda é um encontro consonantal perfeito. E a da direita é um encontro consonantal imperfeito. Qual que é a diferença? Quando eu falo flor, é uma sílaba só, flor. Então, o encontro consonantal, ele fica na mesma sílaba. Já em pedra, a gente tem pé, dra. Embora sejam duas sílabas, o encontro consonantal, que é o DR, ele vai ficar na mesma sílaba. Então, ele é um encontro consonantal perfeito. Já os encontros imperfeitos, que nem alma, alma, é quando as consoantes brigam, né? Para a gente explicar para a criança, pode ser dessa forma. Então, cada um fica numa sílaba. Forte, for, o R fica de um lado, T, o T fica do outro. Então, quando for perfeito, o encontro consonantal está na mesma sílaba. Quando for imperfeito, estará em sílabas diferentes. Então, a gente tem essas duas classificações para encontro consonantal. E falta falar uma coisa de encontro consonantal. Quem adivinha o que faltou falar? Tem alguns encontros consonantais que não são encontros consonantais. Não pode confundir, né? O encontro consonantal, a gente só considera assim se a consoante mantiver seu próprio som, como em pneu. Ó, pneu tem uma sílaba muda, né, que é o P, uma letra muda, ele não vai ter o E junto, mas ó, pneu tem quatro letras e quatro sons. Pneu, eu consigo falar todos, então eu tenho um encontro consonantal do P com o N. Se essas duas consoantes juntas tiverem um som só, eu já chamo de dígrafo consonantal, como em osso. Osso eu tenho dois S's, que são duas consoantes. Só que o som é de um só. O, so. É como se tivesse um S só, né? Eu sei que um S entre vogais tem som de Z, lógico, isso daí é outra coisa, tá? Não tem nada a ver com o que eu tô explicando. Mas quando eu tenho essa união, eu vou ter dígrafo consonantal. Vou dar outros exemplos de dígrafo consonantal para vocês. O LH, o NH e o CH são os mais trabalhados na escola, mas a gente também tem o SS, o RR, né? Também são dígrafos. Então, telha, ninho, cacho. Quando eu falo telha, telha, eu já vou direto para o A. Então, o H faz com que eu tenha esse dígrafo, que não seja considerado enquanto consonantal. A gente tem que tomar cuidado com essas duas classificações, gente. E mais cuidado ainda, agora eu vou falar muito sério com vocês. Quando eu comecei a fazer atividade pedagógica, eu dava nome aos bois. Então, eu falava lá que quando a gente estava estudando grafia, a escrita, os materiais chamavam ortografia, que esse é o nome correto. E quando eu trabalhava em encontro consonantal ou dígrafo, eu falava encontro consonantal ou dígrafo.
Nunca aceitei, nem quando eu estava na escola, que as pessoas chamassem de sílaba complexa ou sílaba simples, porque essa classificação não existe, academicamente falando. Então, quem fala sílaba complexa e sílaba simples é porque é leigo na área da educação, ou seja, ele não sabe o que está ensinando. Sílaba complexa e sílaba simples foi um termo criado pela pedagogia, que o profissional de letras não tem conhecimento, tá? Isso não é aprendido, porque não faz parte da língua portuguesa essa classificação. Olha como é grave. É tão grave que, às vezes, eu não conseguia vender os materiais de ortografia porque o professor não sabia que aquilo se chamava ortografia. E daí ele procurava como sílaba complexa na loja. O que eu tive que fazer? Criar material de sílaba complexa, sílaba simples, mesmo não concordando que o professor chegasse no absurdo de ensinar isso em sala de aula, com esse nome que não existe. Né? Então, agora que você está aprendendo, que você está no Didática com a Jana, eu peço, por favor, seja profissional. Não fique dando nome fofo que não existe às coisas, porque isso vai prejudicar a aprendizagem do seu aluno. Nós precisamos levar a sério a educação, o que a gente faz em sala de aula, para que os governos e as escolas também nos levem a sério. Quanto mais a gente ridicularizar a pedagogia, criando nomes como sílabas simples e sílabas complexas, mais ridículo vai ser também o nosso salário enquanto professor. Então, a gente precisa se colocar no nosso próprio lugar, na nossa casinha, e ser profissional usando nomenclaturas profissionais, tá? Então, muito cuidado. Alguns pedagogos acabam chamando encontros consonantais e dígrafos de sílabas complexas, só que esse não é o nome correto. Esse é um apelido fofinho que faz com que as pessoas entendam que o professor não tem a capacidade de ensinar, né? É simples assim, gente. Quando eu vejo um professor falando sílaba simples e sílaba complexa, me dói o coração. Que eu penso assim, nossa, mais uma pessoa que não entendeu que precisa estudar para poder dar aula, né? Então, é bem complicado. Daí eu coloquei 2 lembretes nessa página, né? Não se chama sílaba complexa, se chama ou encontro consonantal ou dígrafo, tá? E se chamar de sílaba complexa é assassinar a língua portuguesa, né? É ser um recreador em sala de aula. E o outro aviso, né, outro lembrete, é que o estudo da ortografia, né, a grafia escrita se chama ortografia. Então, eu não chamo de sílabas simples e sílabas complexas. Eu chamo de ortografia, que é onde eu vou encontrar o conjunto de regras para a escrita, né? Então, se eu não estudo da maneira correta, como eu espero que meu aluno aprenda? Ele não vai aprender com, enfim, com nome fofo. Ele vai aprender quando você ensinar do jeito que se deve mesmo. E daí eu tenho algumas sugestões para vocês, né? As consoantes, elas podem ser ensinadas aí de muitas formas. Você pode ensinar separadamente, que é daquela mesma coleção dos só vogais, a gente tem o só consoantes. Vai ter o treino por meio de uma quadrinha que eu criei, né? Um poeminha. Vai ter atividades e brincadeiras começadas com aquela letra. Você pode trabalhar encontros, aí tá dígrafos, né? Mas a gente também tem material de encontros consonantais. Os dígrafos com materiais próprios, que deem nome aos bois, né? Dígrafos. Mas eu também tenho na loja, como eu falei para vocês, os sílabas complexas, porque é para aquele professor mais leigo, que ele não consegue compreender a ortografia da língua portuguesa. Então, como ele não tem conhecimento dessa ortografia, ele chama pelo nome de sílabas complexas e sílabas simples, infelizmente. Então, eu preciso colocar na loja com essa nomenclatura, tá? Não é que eu não saiba, gente, pelo amor de Deus. É porque comercialmente eu não estava vencendo a quantidade de pessoas não qualificadas que faziam material com esse nome, né? Por isso que eu sempre falo, o professor não está apto a fazer material didático. Se é material didático de língua portuguesa, não importa que alfabetização. O professor precisa ter formação em letras, porque senão ele não vai saber tudo isso que eu estou ensinando para vocês e ele vai chegar nesse tipo de página recreativa que o professor sem estudo vai acabar achando que é o que deve ser dado em sala de aula.
né? Então, é muito triste esse panorama. A gente precisa se dar o respeito, se a gente quer ser respeitado, né? Tem que colocar os pingos nos is, que nem eu faço aqui no vídeo, que às vezes a pessoa fala, ai, você é muito direta. Não é que eu sou direta, é porque eu valorizo o meu trabalho, né? Então, se eu valorizo, você também pode começar a valorizar, certo? Dito isso, nossa próxima aula, aula 6, vai ser vogais e consoantes na prática. Eu vou ensinar para vocês algumas técnicas para ensinar isso para os alunos, mas na prática mesmo, como que usa no caderno do aluno, o que que eu faço na lousa, algumas brincadeiras, para você poder colocar em prática a questão do alfabeto, vogais e consoantes, tá? Espero que vocês tenham gostado do, do que nós vimos hoje. E até nosso próximo encontro aqui no Didática com a Jana. Não esqueçam, gente, de compartilhar o vídeo, porque se começar a ter pouca visualização, eu vou parar de fazer, né? Então é muito importante que você compartilhe. Até nosso próximo encontro e bom estudo para você, que é responsável, que está assistindo aqui o canal Janaína Polidoro.